Vem cá. Me diz. Quem são esses adventistas nominais que Ellen White está falando? Explica pra mim. Vamos tirar a máscara dos adventistas nominais e descobrir quem são eles? Esse assunto pode dar pano pra manga, como dizia minha mãe. Quero lembrar que esse é um espaço democrático, onde nos comentários você pode dizer o que pensa e apontar pesquisas que realizou. Eu quero aprender com você também. Porém saliento que seja respeitoso. Discorde mais como um cristão. Vamos ao assunto. Existem grupos religiosos que entendem que os adventistas nominais se referem à própria Igreja Adventista, que os sinceros irão sair de dela no final do tempo, visto a mesma se encontrar em apostasia. Outros advogam que esses adventistas nominais compreendem grupos religiosos adventistas que não aceitaram a mensagem do sábado após o desapontamento de 1844. Mas, vamos com sinceridade tentar compreender quem afinal são os adventistas nominais. Como já disse, tirar a máscara. Decifrando o adventismo. Preparando um povo para o retorno de Jesus. Eu quero desde já te recomendar a prestar muita atenção no vídeo e ficar até o final, onde esse assunto será fechado com chave de ouro e você finalmente ficará em paz com ele. Combinado? Os adventistas nominais são citados algumas vezes pela Sra. White. E não é difícil de acharmos de quem ela está falando. O texto que mais causa polêmica está no livro Primeiros Escritos, página 261. Vamos ver. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas, e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Ellen White viu 3 grupos nessa visão. Os adventistas nominais, as igrejas caídas e os remanescentes. Ela viu que os sinceros dos 2 primeiros grupos se uniriam ao terceiro, ou seja, os sinceros dos adventistas nominais e das igrejas caídas se uniriam com o grupo de remanescentes. Que seriam aqueles que aceitaram a mensagem do terceiro anjo, que implica aos que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado do 4º mandamento. Isso ocorreria antes das pragas serem derramadas. Ellen White parecia acreditar que isso aconteceria na época dela. Com respeito às igrejas caídas não fica dúvida, assim ela chamava aos protestantes que não aceitaram a mensagem do advento. Porém, quem seriam os adventistas nominais? De imediato ao ler o texto visualizamos que são adventistas só de nome, mas esses adventistas só de nome ou não praticantes é que seriam os sinceros? Fazendo uma pesquisa sobre o assunto, chegamos à seguinte conclusão. Adventistas nominais, no tempo da Sra. White eram grupos de adventistas, que depois do desapontamento de 1844, não concordaram em guardar o sábado. Eram os adventistas do primeiro dia, guardavam o domingo. Essas igrejas ainda existem? Alguns remetem esses como sendo uma igreja chamada Igreja de Deus e até mesmo as Testemunhas de Jeová, o que eu pessoalmente descarto. As Testemunhas de Jeová surgiram em 1870 nos Estados Unidos, a partir dos ensinamentos de Charles Russell. Esse estudou com uma família de uma igreja tradicional, porém não aceitando as doutrinas da imortalidade da alma e do inferno eterno, acabou fundando seu próprio movimento. Daí não dá para dizer que são os mesmos adventistas nominais dos quais ela falava. Sobre essa Igreja de Deus, não consegui da mesma forma encontrar que vieram do movimento millerita. Ellen White falou a partir da realidade em que ela vivia. Hoje, podemos declarar que antes que Cristo volte, os sinceros de denominações que guardam o domingo, não conhecendo a mensagem do terceiro anjo, irão compreender a mensagem para esse tempo e saírem das igrejas que não guardam os mandamentos.
Se os acontecimentos finais se dessem no tempo de Ellen White, aí sim diríamos que esses adventistas nominais seriam os sinceros das igrejas adventistas que não aceitaram a mensagem do sábado. Temos também que lembrar que o movimento milerita foi composto de cristãos de várias igrejas protestantes. Estava envolvido neste movimento pastores e membros de muitas igrejas batistas, metodistas, presbiterianos e outras. Esses divergiam em vários aspectos. Haviam os da conexão cristã, que não criam na Trindade, como os que aceitavam a doutrina do inferno eterno e assim por diante. O que os unia era a crença que Jesus viria em 22 de outubro de 1844, quando se daria a purificação do santuário, que acreditavam ser a terra. Quando o dia chegou e Cristo não veio, a maioria retornou às suas antigas igrejas ou mesmo se apostataram da fé. Foi um período de grande prova. Os que ficaram continuaram a chamar-se adventistas. Os que aceitaram a mensagem do sábado se tornaram a igreja organizada que ainda hoje existe, os adventistas do sétimo dia. Porém a igreja adventista passou por um cisma, decorrente da Primeira Guerra Mundial. Ela se dividiu e assim surgiram os adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. Bem, de acordo com pesquisas que realizamos, nesse texto Ellen White se referia às igrejas que não aceitavam a terceira mensagem angélica. Ela era uma profetisa, e entendemos que o profeta tinha visão, mas como ela se referia ao futuro, ele mesmo não possuía exatidão total do que via e reportava até onde sua compreensão permitia. Assim ocorreu com Daniel, que relatou as profecias das 2300 tardes, porém ele mesmo, apesar dos esclarecimentos do anjo, nunca soube com exatidão como isso seria, pois como disse o anjo Gabriel, se referia a dias muito distantes de sua realidade. Fizemos esse vídeo como solicitação de um dos participantes do canal. Na época da Sra. White os adventistas eram divididos porque uns guardavam o sábado e outros o domingo. Hoje, porém, os próprios adventistas guardadores do sábado estão divididos. Agora, existe uma declaração da profetisa que com ela encerraremos essas considerações. Preste muita atenção, esse texto vai te trazer um grande esclarecimento e dar paz em seu coração diante de um cristianismo, e mesmo um adventismo, dividido. Ele se encontra em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 18. Fique atento. Na conclusão do conflito, todo o cristianismo ficará dividido em dois grandes grupos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e os que adoram a besta e sua imagem e recebem seu sinal. Vemos com exatidão, que todos os que não são somente adventistas de nome, mas que receberam a mensagem do terceiro anjo de todo o coração e abraçaram os pilares da fé, estarão entre os remanescentes de Deus nos dias finais. Mesmo que os adventistas nominais aos quais Ellen White se referia fossem os adventistas dominicais, podemos trazer para os nossos dias a seguinte reflexão. Não adianta somente tomar o nome de adventistas, se a verdade presente não fazer parte de nossa vida. Deus requer total entrega e obediência aos seus reclamos. Vamos tirar a máscara? Deixarmos de ser adventistas somente de fachada e nos entregarmos totalmente ao Senhor? De qual desses dois grupos você deseja fazer parte? Escolhei hoje a quem servireis. Um grande abraço e até a próxima.